Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Como a gente teve algumas dificuldades durante a criação das atividades complementares no primeiro bimestre, eu resolvi criar mais um tutorial mostrando de forma detalhada como que eu vou fazer a criação das minhas atividades nesse segundo bimestre para tentar ajudar vocês. Então, primeira coisa, eu vou entrar lá no Google Sala de Aula, né? Aqui vai estar as minhas turmas. Eu vou selecionar uma turma das que eu quero criar a atividade, vou clicar aqui no card dela, e aí eu vou clicar na aba Atividades. Aqui eu já sugiro que você faça uma criação. Você vai clicar aqui em Criar e vai escolher a opção Tema. Nessa criação do tema, você vai criar um tema escrito primeiro bimestre, e aí ele vai criar uma divisão aqui dentro das suas atividades, aqui primeiro bimestre. A atividade que você já criou do primeiro bimestre, arrasta aqui para dentro dessa divisão primeiro bimestre. E aí você vai criar um novo tema e vai criar um tema chamado segundo bimestre. Beleza? Assim, quando os alunos acessarem o mural, ele vai ficar sabendo direitinho qual é a atividade do primeiro bimestre, qual é a atividade do segundo bimestre. Agora sim, a gente vai partir para a criação da atividade. Então, a gente vai clicar de novo no botão criar e a gente vai criar a opção atividade com teste. Façam isso, pessoal, porque ele vai criar um formulário e aí os alunos têm falado que é muito mais rápido, muito mais fácil responder o formulário. Assim, a gente aumenta a quantidade de respostas recebidas. Então, você vai clicar em atividade com teste, coloque o título da sua atividade. Eu recomendo que você coloque o título aqui também, começando com segundo bimestre, e o nome da atividade que você, ou da disciplina que você vai ministrar. Aqui você vai colocar as instruções, e depois que eu coloquei as instruções, ele já vai criar aqui para mim um formulário em branco. Na criação desse formulário em branco, a gente vai clicar e, importante demais, fazer a configuração desse formulário antes de começar a fazer qualquer edição nessa parte aqui. Então, você vai clicar aqui em configurações, eu marco a opção criar teste. Na hora da liberação das notas, eu deixo posteriormente, depois da revisão manual, assim o aluno não vê quais respostas ele acertou ou errou, para não passar a cola, né, para o colega, beleza? E aqui na parte de baixo, você tem aqui a pontuação padrão dos testes. Eu vou atribuir 25 pontos pela resposta desse formulário e vou criar 5 perguntas. Então, cada pergunta para mim vai valer 5 pontos. 5 vezes 5, 25 pontos, beleza? Na guia aqui, respostas, eu vou deixar coletar os endereços de e-mail como verificado, ok? Eu não gosto de permitir a edição de resposta. Então, o aluno respondeu, está respondido, ele não consegue alterar mais a resposta. E também eu gosto de deixar marcada a opção limitar a uma resposta. Então, ele fez a resposta uma vez, ele não consegue responder várias vezes. Isso evita de eu ter o mesmo nome ali várias vezes na lista. Então, cada aluno responde uma vez só. Na parte da apresentação, eu gosto de colocar aqui, mostrar a barra de progresso, e no caso, eu não gosto de colocar embaralhar a ordem das perguntas. Lá na hora de criar as perguntas, vocês vão ver que eu embaralho só as alternativas, beleza? Tá? Aí eu venho descendo mais um pouquinho aqui, beleza? Eu deixo desmarcado todas essas opções, então no modelo que ele já vem padrão mesmo, e nas configurações padrão do formulário eu só vejo se o e-mail aqui está verificado. Tem que colocar isso aqui. E também na configuração padrão das perguntas eu gosto de deixar essa opção marcada, tornar todas as perguntas obrigatórias. Feita essa configuração, aí eu vou lá nas perguntas para configurar o cabeçalho do meu formulário, que é a parte mais importante, pessoal. No cabeçalho aqui, você vai colocar, né, o título do seu formulário. Se você quiser alterar aqui o título do formulário, por exemplo, você pode, vou colocar terceiro regular, segundo bimestre, por exemplo, certo? E agora que vem a parte importante demais. A primeira pergunta, gente, coloca para o aluno identificar que turma que ele é. Então, eu estou fazendo para os terceiros anos, então vou pôr aqui para ele a opção dele marcar qual terceiro ano ele é. Assim vai ficar muito mais fácil você identificar quem é o estudante que te enviou as respostas, beleza? Essa pergunta, obviamente, não vale ponto. Então, aqui onde está escrito respostas corretas, eu vou só verificar se está zero ponto, vou deixar em zero ponto, concluo aqui, mas eu preciso que ela seja obrigatória. Então, marco aqui como obrigatória, beleza? Agora eu vou adicionar uma outra pergunta. Então, clico nesse maisinho. E a segunda pergunta, obrigatoriamente, pessoal, coloque o nome completo do estudante, beleza? Então, o nome completo do estudante. A resposta correta para ela também não vale ponto, então vou colocar zero ponto aqui, e vou clicar em concluir e verifique se ela está marcada como obrigatória. Pronto. Esse é o cabeçalho, esse é o padrão que tem que ser, para você não se confundir e melhorar o seu recebimento na hora de verificar e identificar os alunos que te enviaram. Depois disso, a gente vai começar a criar as perguntas propriamente dito. Eu gosto de criar as perguntas por sessão. Quer dizer, a primeira sessão é o cabeçalho, a segunda sessão é a primeira pergunta e assim sucessivamente. Como é que eu crio essas sessões? Eu venho aqui nessas duas barrinhas aqui de baixo, adicionar sessão e crio uma nova sessão. Tá aqui, ó, sessão. O título da sessão eu escrevo só questão, beleza? Essa é a questão. A primeira, uma questão, ok? Tá? Se eu quiser escrever o título da primeira sessão lá, sessão número um, já é o título da minha atividade, né? Então a sessão número 2 aqui vai ser a primeira questão. Aí agora tem duas opções para você criar
as suas perguntas, tá? Você pode simplesmente só clicar aqui em adicionar perguntas, ou se você tem perguntas no modelo das minhas aqui, ó, as minhas perguntas sempre tem um texto, uma imagem e depois é que vem o comando da pergunta. Aí eu recomendo que você faça a adição da imagem primeiro, porque fica mais visualmente mais organizado para o estudante. Agora, se as suas perguntas for só texto, você vai clicar aqui em adicionar pergunta, coloca o texto, coloca as alternativas e por aí vai. Eu vou clicar aqui em então adicionar imagem, vou procurar a minha imagem, eu posso procurar também, inclusive, lá no Google, por exemplo, imagens do Google, ou fazer o upload direto do meu computador. Eu já tenho elas salvas aqui no meu computador. Então, coloquei a imagem e vem aqui em cima título da imagem. No título da imagem, eu vou lá no meu documento, nas minhas perguntas, e coloco aqui a primeira parte da pergunta. Beleza, ok. Esse vai ser o título da minha imagem. Pronto. E depois eu venho adicionar pergunta. Aí, quando eu venho adicionar pergunta, ele vai vir aqui para mim colocar a pergunta, que seria, no meu caso, o comando da pergunta. Reforçando, se a sua pergunta é só texto e alternativas, então você vem só no botãozinho de mais aqui, adicionar pergunta, e coloca a pergunta. Pronto. Coloquei aqui a pergunta, tá? Vamos dar só uma organizada aqui em questão de espaçamento. As alternativas você pode copiar todas de uma vez, copia, clica aqui e cola, beleza? E aí você precisa determinar qual que é a resposta correta. Então vem aqui em respostas corretas e marco ali qual que é a resposta correta, clico em concluído. Aí, para fechar é, a inserção dessa questão, você vai marcar aqui que ela é obrigatória e vai clicar nos três pontinhos e eu gosto de colocar ordenar as opções aleatoriamente. Aí ele embaralha as opções, cada aluno que entrar, as opções saem em uma ordem diferente. Evita que o aluno passe as respostas para os outros colegas, né? Fiz a primeira pergunta, agora eu vou criar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, seguindo o mesmo modelo. Então eu sempre venho adicionar sessão, coloco aqui o título da sessão, eu coloco questão somente, beleza? E vou criar a minha pergunta. Se for só um texto, adicionar pergunta. Se for imagem e depois pergunta, adiciona imagem, depois adiciona pergunta. Aí, depois que você inseriu todas as perguntas, se você quiser visualizar seu formulário, você vai clicar aqui em visualizar e aí vai verificar que jeito que está aparecendo aqui para os estudantes. Então, para você ver, aqui ele está pedindo para ele marcar qual que é o e-mail, registrar o e-mail, marcar a turma, colocar o nome dele aqui, certo? E aí já vem a primeira pergunta, olha lá, ó. É esse modelo que eu disse, ó. Vem o texto da questão com a imagem, depois vem a pergunta e as alternativas. Então, vai marcar, próximo. A barra de progresso é isso aqui que ele está mostrando, beleza? Então, para mim, visualmente aqui está ok. Beleza, ótimo. Feito isso, agora você tem que tomar muita atenção, ter muita atenção na hora de você clicar em publicar. Então a gente vai clicar aqui em publicar e aí eu preciso verificar algumas coisas antes de fazer essa publicação. Então ele vai abrir essa janela. Se ele não abrir essa janela, você vai clicar em gerenciar. E se ele não abrir essa janela, ele vai abrir essa opção aqui. Vai aparecer desse jeito aqui. Ou ele vai aparecer assim, quando você clicar em publicar, ou ele vai aparecer assim. Mas de toda forma, eu sugiro que você clique aqui em gerenciar para você verificar duas coisas extremamente importantes. A primeira coisa é o seguinte: acesso geral. Quando tem aqui, ó, visualização de editor, tem que estar marcado restrito. Se não tiver marcado restrito, tiver qualquer outra opção, você vai clicar aqui e escolher a opção restrito. Só você pode editar seu formulário. E na visualização do participante, você vai clicar aqui e escolher a opção Secretaria de Estado de Educação. Se não tiver, você vai colocar. Por quê? Porque os alunos só podem responder com um e-mail institucional. Se por acaso algum aluno te pedir solicitação para responder por outro e-mail, orienta o aluno. Entra lá com o seu e-mail institucional para você responder. Então, fez essa configuração, aí sim você vai clicar em concluído e vai clicar em publicar o seu formulário. Aí ele está pronto, publicado, prontinho para você terminar, finalizar a atividade. Agora a gente pode fechar aqui o Forms e voltar lá para a atividade para fazer a publicação da atividade. Então, voltando aqui para a atividade, a gente está criando aqui do segundo bimestre, na hora de fazer a atribuição, é importante fazer algumas configurações aqui nesse painel da direita, né? Então, para qual turma que eu vou publicar? Nesse caso, eu criei um formulário para todas as turmas do terceiro ano. Então, a hora de ir para aqui, eu vou marcar todas as turmas do terceiro ano. São 4 turmas. Beleza. Aí, a data da entrega. Você pode definir uma data da entrega. Eu vou colocar aqui dia 15/6/2025. É importante essa definição porque o aluno ele recebe uma notificação do celular dele falando, ó, tá chegando perto do prazo da data de entrega. Ó, você tem uma atividade que termina o prazo hoje, beleza? Mas não marque essa opção aqui, não receber a tarefa depois da data de entrega, porque a gente sabe que a gente vai ter que receber isso depois da data de entrega. Sobre o tema, a gente criou lá, lembra? Primeiro e segundo bimestre. Então, eu vou marcar aqui o tema segundo bimestre, ela já vai ficar lá
na separação que eu criei do segundo bimestre. E, por último, aqui na hora de atribuir, você pode clicar. Se você clicar em atribuir, ele já vai atribuir automaticamente nessa mesma data, nesse horário que você clicar, para todas as turmas e os alunos receberão a notificação que a atividade está atribuída. Mas se você quiser agendar, por exemplo, você pode clicar aqui nessa setinha e agendar essa atribuição, essa publicação. Ou salvar esse rascunho e depois entrar aqui e publicar. Eu, no caso, vou agendar para o dia 15 de maio agora, beleza? Para poder não confundir, os alunos ainda não confundirem as atividades do primeiro com o segundo bimestre. Eu ainda estou tentando salvar algumas vidas aí e responder algum formulário lá do primeiro bimestre. Então eu vou agendar, beleza? Aí tem aqui a data da publicação. Eu vou colocar, vai ser dia 15/5, beleza? 15/5, né? Deixa eu só confirmar aqui, 15/5, ok? Ele vai publicar dia 15/5, 8 horas, para essa turma aqui, e eu vou fazer essa mesma coisa para todos eles lá, o dia 15/5. Aí eu vou clicar aqui em agendar. Feito isso, gente, não precisa me preocupar com mais nada por enquanto. É só esperar os alunos responderem o seu formulário. Percebe que aqui, ó, ele ficou cinza, porque ele ainda não está publicado. Depois que ele estiver publicado, ele vai aparecer para os estudantes, e à medida que os alunos forem respondendo o seu formulário, né, aí você pode, por exemplo, abrir aqui o formulário, beleza? Ele vai abrir ali o formulário, e aí você clica aqui na guia Respostas, por exemplo, e escolhe a opção Link para as planilhas. Quando você clica na opção Link para planilhas, você vai clicar aqui em Criar, ele vai criar uma planilha com as respostas dos estudantes. Aqui não tem nenhuma ainda, mas aí ele vai criar essa planilha. E aí é aqui que eu disse das duas primeiras perguntas serem importantes. Por exemplo, eu posso aqui agrupar por turma, por exemplo, certo? Agrupar ou filtrar uma determinada turma. Então, por exemplo, eu quero só os alunos do terceiro 7 ou terceiro 8, por exemplo. Aí eu venho aqui e escolho, né? Qual turma que eu quero, por exemplo. Beleza? Tá? E aí ele vem e seleciona para mim. Aqui não está aparecendo nada porque não tem nenhum aluno que respondeu ainda. Mas à medida que eles forem respondendo, eu posso vir aqui e fazer essa filtragem aqui, por exemplo. Aí vai aparecer aqui as que eles marcaram, e aí eu venho lá, o terceiro 6. Aí vai aparecer aqui do ladinho aqui, ó, todos os nomes dos alunos do terceiro 6 e a pontuação que eles tiveram no meu formulário. Eu só pego esses valores e jogo para a planilha. Fechou, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Feitas essas configurações, não tem como dar errado, e aí é só aguardar os alunos a responderem e também incentivar eles a fazerem a entrega das atividades complementares, certinho? Espero que tenha ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chama aí. Eu estou aqui sempre disponível para ajudar cada um de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.